Como é trabalhar em um restaurante 2 estrelas Michelin? Hoje vim contar para você um pouco dessa experiência. Acho que eu vou ter que dividir esse assunto em alguns vídeos, em pelo menos uns 2 ou 3 vídeos, porque é muito longo. Primeiro eu quero te explicar o que é um restaurante 2 estrelas Michelin. Talvez você esteja aí começando na sua carreira na gastronomia, ou talvez você nem saiba o que é isso. Drica, caí de paraquedas nesse vídeo. Não sei o que significa um restaurante com 2 estrelas Michelin. Me conta. Eu conto, meu amor. Olha só. Um restaurante com 2 estrelas, 2, 3 estrelas Michelin, 1, 2 ou 3 estrelas Michelin. São, essa classificação Michelin é uma classificação que acontece em alguns países do mundo, nos melhores restaurantes do mundo. Para que um restaurante conquiste uma estrela, é assim, ó, muito, muito difícil, porque ele tem que ter todos os processos muito bem estruturados. Não tem essa de, o funcionário, a hora que chegar, não, não, não. O funcionário, quando ele chega para trabalhar na cozinha, ele já tem uma ordem de tudo que ele tem que fazer. Eu trabalhei num restaurante 2 estrelas Michelin, de um grupo enorme de restaurantes chamado Maryvale, que fica na Austrália, em Sydney. Na época que eu trabalhei, eles tinham 9 restaurantes. Agora não sei quantos são os restaurantes do grupo, mas na época, 2013, tinham 9 restaurantes no grupo. E esse Mister Wong era o único estrelado do grupo naquele momento. Não sei como está hoje, de novo, né? Pode ser que tenha mais restaurantes estrelados. E o chefe, dono do restaurante, o chefe, head chef do restaurante, ele não era o dono é o grupo Maryvale, mas ele é o head chef. O head chef era um cara super famoso, tinha programa de TV na Austrália, tinha um monte de coisa, e ele tinha fundado esses 9 restaurantes do grupo Maryvale. Então, assim, ele fez esse restaurante para ser estrelado. Vi várias entrevistas dele explicando sobre isso. Ele montou. Cara, esse cara é chinês, assim, né? Tipo, muito, muito, muito inteligente. Contato com ele que eu tive nada, tá? Você vai perguntar para mim. Eu trabalhei nesse restaurante, trabalhei lá 6 meses, mas zero. Máximo bom dia, quando era possível, né? Mas que geralmente ele entra lá muito ocupado e ele não tem tempo. Ele é o CEO do restaurante. Ele não tem tempo para falar com o funcionário, para fazer nada. Na verdade, o que eu ia te falar até, os chefes, esse é o head chef, o chefe executivo, ele chegava no restaurante e a única coisa que ele fazia era comida para os funcionários, ele não fazia comida para os clientes. Quem fazia comida para os clientes eram justamente os funcionários. Na cozinha desse Mister Wong, nessa época, tinha mais ou menos 40 pessoas. Então você imagina qual que é o sistema para que uma pessoa, num restaurante como esse, desse tamanho, dessa magnitude de 40 funcionários, qual que é o sistema que a gente chega e tem que chegar e fazer, qualquer pessoa. Porque assim, ó, eles contratam gente de todos os níveis. Então, vou contar primeiro como é que foi a minha prova para entrar lá. Primeiro, eu queria muito ter essa experiência de trabalhar num restaurante estrelado. Antes de eu ir para a Austrália, antes de eu ir fazer cordon bleu na Austrália, eu tinha tido uma experiência aqui no Brasil e eu tinha sofrido um assédio, né, de um chefe de cozinha. E eu não sei se você sabe sobre esse cenário gastronômico super machista que acontece no Brasil. Se você não sabe, eu vou te contar mais em outros vídeos. Me conta aqui embaixo nos comentários se você quer que eu fale mais sobre isso, que eu vou trazer mais esse tema. Mas eu tinha sofrido um assédio e eu tinha decidido então estudar para que eu não tivesse mais que passar por isso. E exatamente o que acontece. Então, eu fui para a Austrália com a cabeça de que eu tinha que trabalhar nos mais diversos tipos de trabalho possíveis e imagináveis, porque quando eu voltasse para o Brasil, eu não ia trabalhar numa cozinha, eu ia empreender, eu ia começar o meu próprio negócio e eu tinha que fazer isso. Então, eu tinha 6 meses, o tempo que eu ia ficar lá na Austrália, para exatamente, ou 6 meses ou um ano, acabei ficando um pouquinho mais, mas eu tinha aquele tempo para exatamente explorar todos os negócios que tinham em volta da gastronomia. Eu, com a minha cabeça de engenheira, que já era engenheira formada pela Unicamp, como que e já tinha trabalhado no corporativo, então já tinha muita vivência de business, de negócios, né? Tinha essa base muito robusta. Então, como que eu podia, a partir do meu olhar ali, captar ideias para poder exatamente trazer para o Brasil soluções e, e empreender aqui no Brasil quando eu voltasse. Então, eu fui com essa ideia de que parte da minha lista, então minha lista tinha hospitais, trabalhei tudo quanto é tipo de coisa que tinha comida, tudo que tinha comida eu entrava.
mas especificamente na minha lista de vontades, de desejos, tinha um restaurante estrelado, pelo menos uma estrela Michelin. Acabou que eu fui indicada para essa vaga por um professor da escola, pela minha alta performance na escola, que eu estava indo muito bem e estava me destacando entre os outros alunos, e o professor então me indicou para essa vaga nesse restaurante estrelado. O head chef da escola me indicou diretamente para o head chef do restaurante. Isso é uma coisa assim raríssima de acontecer. Eu fiquei assim muito feliz e fui fazer o teste. E daí eu cheguei para fazer o teste, tava muito nervosa, tava muito nervosa. Eu me tremia. Eu fui pegar na faca. Bom, primeiro eu tinha que ter levado minha faca pro teste. Ele avisou isso e eu, cara, esqueci. Minha casa era super longe do restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, que eu me lembrei da história da faca, eu, ai meu Deus, já cheguei com vergonha no teste. Eu falei, olha, tinha que ter trazido minha faca, mas não trouxe, esqueci. Daí o que aconteceu? O cara me deu uma faca cega, né? Óbvio, que eu ia ter uma penalidade por não levar minha faca. Então ele me mandou cortar pimentas. Ele me trouxe assim. Primeiro ele me deu um potinho. Trouxe um potinho. A pimenta e falou, corta essa pimenta pra mim. Daí eu comecei a cortar, ele falou, tá muito grosso. Daí eu comecei a cortar mais fino, ele começou a gritar, mais fino, mais fino, mais fino, gritando, gritando, gritando. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido. E eu lá, que nem uma louca com aquela faca cega. Quando eu acabei de cortar esse potinho todo, eu falei assim, acabou o terrorismo. Esse cara gritando mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido. Quando de repente eu olho pro lado e ele fala, agora você vai passar pra essa caixa. E tinha uma caixa, cara, que assim, ó, são 5 quilos de pimenta. E ele falou, agora você vai passar pra essa caixa, vai cortar essa caixa inteira. Isso era um teste, não era não? Bom, então tá. Se esse é o teste que eu tenho que passar, então vamos. E que eu comecei a cortar, quanto mais eu cortava, mais o cara gritava, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido. E eu lá, pá. Chegou uma hora que ele falou, para, chega, deu, não quero mais. Aí eu falei, tá bom. Larguei tudo que tava lá, né? Aí eu falei, posso cortar mais alguma coisa pra você? Ele falou, não, vai embora. Fui embora. Chorando, né? Entrei no ônibus assim, chorando. Falei, meu Deus, não deu ruim. Não consegui entrar num restaurante estrelado. Não deu certo, cara, mais fino, mais rápido, mais fino. Só que aí eu comecei... A história só piora. Comecei a chorar no ônibus, porque tava triste, que não tinha passado no teste. E as minhas mãos estavam cheias de pimenta. Eu comecei a esfregar, então, nos meus olhos, para me enxugar as minhas lágrimas. Você já sabe o que aconteceu. Ai, meu olho começou a arder de pimenta, arder, meu Deus do céu. E só que isso, você imagina qual hora que era? 2 horas da 2 horas da tarde. Eram 2 horas da tarde que eu fui fazer esse teste. Eu saí desse jeito, entrei no ônibus chorando, aí foi ardendo mais, aí deu mais motivo pra chorar. E aí, o que acontece? O que você faz nessa hora? Você liga pra mãe, não é não? Ah, liguei pra minha mãe, mas assim, é óbvio que eu já sabia que minha mãe ia acordar super assustada, então eu tinha que acalmar ela, porque eram 2 da manhã no Brasil. Então eu tinha que acalmar a minha mãe, pra depois pedir pra ela como é que eu ia fazer o negócio da pimenta, só que eu já tava chorando, então tipo, a hora que ela falou, alô, mamãe, minha filha, pelo amor... E aí já foi aquele escândalo, aquele alvoroço, e eu falei, se acalma, eu tô chorando, eu tô emocionada, eu preciso de você, eu preciso que você se acalme, entenda que nada aconteceu, mas eu preciso de você, se acorda e fala comigo que eu preciso da minha mãe agora. E aí foi assim que ela me ensinou a então mergulhar as minhas mãos em água com maisena e ficar assim horas e horas na água com maisena até que passasse, até que tirasse todo aquele efeito da pimenta. E óbvio, lavar muito bem os meus olhos e tal. Nem precisei ir no hospital nesse caso, mas quase fui parar no hospital para fazer um teste no restaurante 2 estrelas Michelin. E é isso. Bom, fui embora de lá, triste, né? Chorei. 2 dias depois, me liga o head chef e fala, então, tô ligando pra dizer que você foi aprovado. Eu comecei a gritar. Como que eu fui aprovado? O cara gritou mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido.
Mas era isso, exatamente esse era o teste, ver se eu ia aguentar ele gritar no meu ouvido mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, enquanto todo o tempo que eu estivesse trabalhando. Porque esse era o modus operandi do restaurante, né? No restaurante acontecia essa pressão todos os dias e eles queriam saber se eu estava preparada para aquela pressão. Bom, e aí eu quero contar mais detalhes sobre esse restaurante. Quero saber se você quer saber mais detalhes sobre essa vivência maravilhosa nesse restaurante 2 estrelas Michelin. Então, se você quer, me conta aqui nos comentários. Drica conta mais, traz mais, que eu trago mais um vídeo contando. Dessa vez eu quero contar sobre os detalhes de organização, porque esse cara era Highlander em organização de cozinha e ele traz uma lição de organização pra gente que eu quero trazer para você aplicar na sua cozinha também, porque eu passei a aplicar na minha, com esse olhar, né, diferente, de olha, esses caras têm um processo que funciona muito bem. Quem sabe eu consigo trazer uma parcelinha para minha vida? Não, não é? Foi assim que eu vi essa experiência nesse restaurante estrelado. Espero que você tenha gostado dessa história. Beijo e até o próximo vídeo.